Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho ao Senhor na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do livro Fim dos Tempos, de Maria Valtorta. Capítulo 51. Após o curto período de paz, o período satânico. 12 de novembro de 1943. Jesus diz: quando chegar o tempo do meu reino pacífico, e chegar porque eu o prometi e não deixo de cumprir as minhas promessas, todas as pessoas boas da terra virão a mim. Será o período de que falei com vocês, o período em que o Espírito terá alcançado aquele desenvolvimento pelo qual todos vocês se separarão por sua própria vontade em dois lados. Aqueles que vivem fora do Espírito ficarão ociosos em suas trevas, esperando para serem tropas do príncipe do mal. Aqueles que vivem no Espírito virão no séquito do Santo Filho de Deus, o descendente do Senhor, amado e abençoado pelas pessoas na graça, que entenderá, então, o que hoje em dia é entendido por poucos eleitos, e saberão o que é a minha glória e o que é deles como filhos de Deus. Eu reunirei os meus santos, porque santo é aquele que me ama e me segue obediente e fielmente. Eu os reunirei desde os quatro cantos da terra, e por amor ao seu amor perdoarei as iniquidades das pessoas. A bondade dos santos apagará a severidade da justiça, e o meu amor e o dos santos, com o seu fogo, limparão a terra. A terra reconciliada consigo mesma e com Deus será como um grande altar. E sobre este altar, o Mestre ensinará a humanidade no conhecimento exato da verdade, para que o bem não vacile, quando Satanás, furioso com a visão da humanidade adorando a Cristo, vai à loucura para a última batalha. Luta do espírito contra o espírito. Satanás irá se opor ao meu reino espiritual e ao meu ensino, com a sua batalha satânica contra os espíritos para desviar o máximo que puder os mais fracos de suas reservas, de suas fortalezas, contendo aqueles que permaneceram fiéis à besta, mesmo depois de sua derrota e de seu ministro, ele atrairá agentes da sedução para arruinar uma última vez a obra de Deus, cuja ruína ele começou aos pés da árvore do bem e do mal. O período satânico será 3 vezes mais feroz que o período do anticristo, mas será curto, porque para aqueles que viverem naquela hora, toda a igreja triunfante rezará, em meio às luzes do céu, a igreja que sofre orará, em meio às chamas purificadoras de amor. A igreja militante rezará com o sangue dos últimos mártires. Serão salvos aqueles que, enquanto as trevas de Satanás e o forte calor, as tempestades e os raios assolam o mundo, saberão ser protegidos pelo tabernáculo de onde brota toda a força, porque eu sou a força dos vivos, e todo aquele que se alimenta de mim, com fé e o amor, se torna
com a minha força. E os que serão salvos serão poucos, porque depois dos séculos e séculos de meu amor pela humanidade, a humanidade ainda não aprendeu a amar. Mas ninguém poderá me acusar, se alguém for condenado. E o que mais eu poderia ter feito por vocês, ó filhos de Deus, que preferiram vagar para longe da casa do Pai e às vezes vender sua divina filiação e filiação a Deus inimigo? Não diga que eu, poderoso, poderia ter evitado que o mal te arrastasse e poderia tê-lo tornado bom com a minha autoridade. Nesse caso, você teria sido menos merecedor do que uma folha de grama que ao pé pisa sem sentir, porque a grama brota da semente obedecendo ao decreto de Deus. Ela brota e cresce por si mesma e não recebe a menor parte daquelas atenções que você recebe do Altíssimo. O talo recebe sol e orvalho de Deus, e um torrão de sujeira. Vocês têm inteligência para se conduzir, graça para iluminar vocês, lei para se controlar. Vocês têm a mim como mestre, meu sangue para a salvação. Eu te dei tudo e você me deu tão pouco, cada vez menos. Com a paciência de Deus, cuidei de você e você sempre se revoltou contra mim. Os menos culpados sempre foram os preguiçosos. Você sempre se preocupou se não estaria fazendo muito pelo seu Deus, que tudo fez por você. É por isso que os castigos vêm sobre você. Eles ainda são um chamado de amor para convencê-lo de que existe um Deus e que os outros deuses a quem você serve, com aquela fidelidade que você nega a mim, podem lhe dar apenas promessas enganosas e um mal inevitável. De castigo em castigo, aumentado à medida que você aumenta a idolatria e a fornicação. Eu chego aos grandes castigos, e este é um deles. De modo que não é mais uma linha em minha vinha. É toda a vinha que está aberta e invadida, desgastada e devastada por aquele a quem você serve e a quem permito convencê-lo de seus dons mortais. Por isso te digo, venha a Deus, invoque a Deus, com veracidade de pensamento e de coração, e Deus se manifestará no horizonte manchado de sangue e Satanás. O torturador fugirá, deixando-o livre. Mas você não invoca a Deus. Você se contenta em pensar em transformar o mal comum em seu bem individual, aumentar a sua riqueza, obter por meio de artimanhas poderes cada vez maiores, desfrutar e desfrutar. Você não se preocupa com aqueles que sofrem, os melhores entre vocês. Você se preocupa ainda menos com Deus. Na verdade, vocês se levantam ao desafio, ousando invocá-lo, ó blasfemadores, para retirar suas ações e pensamentos satânicos. Você o desafia a se mostrar porque diz um ao outro: Deus não existe, nós somos Deus. Em suas línguas amaldiçoadas e suas almas vendidas, Satanás já está amontoando as brasas do inferno, e eu mesmo as acendo com a minha raiva. Eu os amaldiçoo de agora em diante. Cobras em forma humana. Sim, vocês consideram as excomunhões dos meus santos e a repulsa do meu bom povo como penas de pardal, que não machucam se caírem em suas costas por causa de seus próprios corações de granito. No entanto, minha maldição entrará para atormentá-los, porque sou aquele que abre os vales, corta as montanhas, divide os mares, sacode a terra com a vontade da minha mente, e posso penetrar na pedra de seus corações e esmigalhá-lo, como se fosse uma bolha frágil de vidro estourado. Profanadores, mentirosos, vocês ímpios, sejam amaldiçoados por todo o mal que vocês fazem, por todas as almas que me importam, as quais vocês lançam no no desespero da bondade de Deus, que vocês corrompem com seus exemplos e que roubam de mim ao arruiná-los em todos os sentidos. Mas não se preocupe.
Como serei justo e compassivo com os fracos que você, com a sua força, transformaram no mal? Da mesma forma, serei justo e implacável com você. Deste mundo em diante, seu poder, sua riqueza roubada, destilado da aflição de milhares de pessoas, se extinguirá em fumaça entre suas mãos como a fumaça da palha, sendo queimada porque é muito suja para mantê-la. E nenhuma defesa será de qualquer utilidade para vocês que ultrapassaram todos os limites. Que aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam. A mão manchada de sangue não será estendida contra a pureza branca do santo, que fala em nome do santo dos santos. O templo de Jerusalém, porque seus alicerces, mesmo antes de serem iniciados, foram batizados no sangue de meus heróis. E suas pedras tiveram como orvalho a purificação púrpura de incontáveis mártires. Nele está a cama sobre a qual repousa, esperando para levantar-se, esperando para levanta-se ao lado do seu mestre, a carne de minha rocha escolhida. E eu juro a todos vocês que se esse lugar é muito mais sagrado do que o templo de Salomão, já é o paraíso. Cabe a vocês entenderem por quê. E os profanadores deste lugar serão atingidos por aquilo que acontecerá a todos aqueles que desafiaram a glória do Senhor.